Olá para você que acompanha a nossa programação, a programação aqui da TV Câmara Guarulhos. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. A edição de hoje está mais uma vez artística e também musical. A gente recebe aqui o maestro e regente do Canto Coral e do Canção, além de outros projetos, evidentemente, que a gente vai falar aqui no programa, Vanderlei Bansi. Seja bem-vindo, Vanderlei, ao Ponto de Vista. Obrigado, Leandro. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite, né? Estou aqui muito feliz em poder contribuir com um pouco da nossa história, né? E da nossa trajetória. E bater um papo a respeito de assuntos tão importantes como a música, a cultura, a educação, né? Estou aí a seu dispor. E o Ponto de Vista é um programa que a gente dá bastante espaço justamente para as produções culturais aqui da cidade, né? Para as pessoas que fazem a cultura aqui na cidade. Mas quero começar falando um pouco do Vanderlei, porque o Vanderlei não é um cidadão guarulhense, ele é nascido em Maringá, no Paraná, porém está aqui na cidade há 60 anos, 60 anos. Eu digo que o Ponto de Vista, Vanderlei, tem muitas dicas aqui para personalidades, para cidadão guarulhense, né? Porque a Câmara oferece, por intermédio dos vereadores, muitos títulos aqui de cidadão guarulhense. Tem muita gente que passa por aqui que, de repente, se você prestar atenção no Ponto de Vista, serão aqui ótimas possibilidades de cidadão guarulhense. Vanderlei, me fala um pouco da sua relação com a cidade, então, já que você chegou aqui há bastante tempo atrás. Como é que você viveu a cidade de Guarulhos? Como é que você vive a cidade de Guarulhos? Então, chegamos aqui em 1964, né? Se estabelecemos lá na Vila Galvão e até hoje a minha mãe mora lá, né? Cheguei na época que tinha o trenzinho ainda aí, sabe? Trenzinho que a Dona Irã Barbosa cantava, né? Não posso ficar maninho, e aí vai, moro em Jaçanã. Então o trem passava ali, que era chamado Trem dos Pracinhas, que ia até, como é que chama? Em Cubica, né? E depois ele foi desativado, acho que em 1966. Então eu tenho 68, eu acho, 67. E eu tenho algumas recordações dessa época, né? Foi a época que chegou aqui, eu era super criança, tinha 4 anos de idade, 5 anos, né? E depois estudei aqui, tanto no ginásio, na época era ginásio, depois o colegial, né? Toquei numa banda, eu comecei a minha vida musical numa banda que ficou muito famosa na época, que era a banda Homero Rubens e Sá, lá na Vila Galvão, né, na escola Homero Rubens e Sá. Então, assim, eu iniciei as minhas primeiras atividades musicais nessa banda tocando trompete, né? Portanto, foi tudo aqui. E depois fui fazer faculdade, fui fazer outras coisas, né? E aí a história minha aqui continuou. Em 2002 que eu trabalhei mais aqui, né? Aí começamos com projetos aqui e projetos em São Paulo também, né? E estamos aqui até hoje. E vamos falar bastante desses projetos aí, só corrigindo aqui a informação, foi 64, você veio pra cá, não você nasceu em 64, só pra gente deixar aqui bem corrigido. Não vou também ficar dando muita data de nascimento, não, depois você faz conta aí, pra não ficar entregando aqui a idade do Vanderlei. Eu ia te perguntar justamente o seu início, a trajetória, mas você já contou um pouquinho, mas quando eu perguntei qual a sua relação com a cidade e como é que você vive a cidade, se você gosta de fazer alguma coisa pela cidade, se você tem algum lugar que você prefere frequentar, se você costuma sair com amigos, enfim, com o pessoal, o que você costuma fazer pela cidade, como é que você vivencia um pouco do espaço aqui de Guarulhos? Eu moro aqui, eu tive só apenas, na minha trajetória foram 6 anos, né, que eu morei em São Paulo, depois voltei a morar aqui, né? E normalmente a gente vai um pouco curtir os bares que tem em Guarulhos, os restaurantes, né? A gente vai a alguns restaurantes, muito ali na Vila Galvão, né? Tem um bom restaurante que é conhecidíssimo lá, que era, por exemplo, o restaurante do Giovanni, que aquele lugar foi do seu Silvio Vasconcelos Figueiredo, que era um dos que organizavam a banda do Homero na época, né? Entendeu? Eu estou muito lá pro lado dos Pimentas, sabe? A gente tem projetos lá nos Pimentas, então a gente conhece muito o pessoal lá dos Pimentas, né? E atuo mais aqui no centro e muito mais, são esses lugares. O projeto do Pimentas é a Orquestra Pimentinhas, a gente vai falar já disso. Mas então você falou que começou, tomou gosto pela música quando você entrou numa banda na escola, é isso? Exatamente, quando eu tinha 15 anos de idade. Chamava
banda marcial Romero Rubens de Sá. O maestro é o Gabriel Ferreira dos Santos. Foi ali que despertou para você? Quero fazer isso da minha vida? Até então não, mas foi isso que me linkou, comecei a criar vínculo com a música ali, entendeu? Porque foi ali que eu descobri Beethoven numa banda marcial, né? Mozart, Schubert, e aí a gente tocava, aí você começava a ver, nossa, quanta coisa rica, né? Linhas diferentes, de tocar músicas diferentes. Aquela época, da época do rock and roll e do guti-guti na mídia. E então essa relação com a banda me aproximou com outro tipo de repertório, né? A gente foi conhecendo outro tipo de repertório e o mais interessante é a forma como ele era construído, né? Bem diferente. Então isso foi abrindo a minha visão sobre a música no modo geral, né? Mas assim, foi muito forte. E depois eu fui estudar música, entrei no Conservatório em Guarulhos, e depois fui para o Conservatório em São Paulo, e depois que eu fui fazer faculdade, né? E quando eu fui fazer faculdade já estava mais do que definido que seria esse caminho, né? O Conservatório aqui que é um projeto importante, assim como os projetos que você ajudou a fundar e hoje coordena, né? Então vamos falar primeiro do canto coral e do canção, que é voltado para o público jovem e adulto, né? A partir dos 18 anos. Queria que você falasse um pouco do projeto, são oficinas que a prefeitura oferece, como é que as pessoas podem encontrar e se inscreverem, como é que elas fazem para participar, precisa ter algum conhecimento musical prévio? Eu queria que você falasse um pouco desse projeto para a gente. Então, o Coral e do Canção, ele existe aqui na cidade desde o ano de 2002, né? Ele nasceu com uma proposta de formação, né? Onde você tem um repertório bastante diversificado, né? E a ideia é formar e oferecer essa... no Teatro Adamastor, na sala Auditório 6, no espaço lá do Adamastor, né? E quem quiser, então, é só se candidatar e se inscrever e ir lá participar, né? Ainda estão valendo as inscrições ou elas abrem em algum período anual? E aí, elas abrem de repente, sempre... só na próxima turma? Sim, elas abrem normalmente no começo do ano. E a gente permanece o ano todo, né? Hoje está vinculado à Secretaria de Cultura, né? E aí a gente faz o trabalho durante todo o ano e constrói um repertório e faz apresentações externas, né? O ano passado a gente fez 3 apresentações grandes, fizemos uma no Rio de Janeiro, outra em Socorro, né? E uma inclusive aqui, né? Esse ano nós fizemos agora o encontro de corais, que vieram 8 corais, 10 corais, vieram o Coral de Ribeirão Preto, o Coral de São Paulo, né? Do Bexiga, Coral de Santos, né? E agora a gente vai fazer a conservatória no final do ano e tem São Xavier, São Francisco Xavier agora no final do mês, né? São viagens externas e a gente vai cantar, a gente vai e canta nesses lugares todos, né? Então a gente vai, durante o processo, vai formando todo o repertório. E as pessoas não precisam necessariamente saber música, né, do ponto de vista técnico, né? O processo é de formação, né? Então tem a parte de formação e tem toda uma parte que é referente ao processo de aproximar com a linguagem musical. Bacana. Entendeu? Mas você falou das apresentações, né? De algumas apresentações externas que vocês fazem. Mas e aqui na cidade, vocês são convidados para fazer eventos também? Como é que funciona, né? Já que vocês são daqui, né? Criados aqui. Sim, a gente tem um histórico de apresentações, tanto na cidade quanto fora, né? A gente promoveu agora o encontro de corais, né? Vieram encontro de corais, formamos, porque também nós somos convidados para ir em outros encontros de corais, né? Fizemos apresentação aqui, já fizemos apresentações no teatro, no teatro tanto Padre Bento, quanto no Nelson Rodrigues, quanto a gente também como fazemos apresentações no próprio Teatro Adamastor, né?
E volta e meia a gente tem convites, que a gente vai cantar em alguns lugares, como o lar que tem aqui como é que chama ali? No Bom Clima, né? Então é isso que acontece, de modo geral. Eu perguntei, porque depois eu vou querer um olhar seu sobre a cultura da cidade, né? Sobre as políticas públicas para a cultura daqui, que é aproveitar os nossos talentos aqui mesmo, né? Então acho que isso é bem importante. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Antes eu quero que você fale dos outros projetos também que você está à frente aí, que é o coral A Vila Espaço Cultural, que é para o público da melhor idade, né? Voltado para o público da melhor idade. E o que a gente falou aqui no início do programa, da Orquestra Pimentinhas, que é mais para o público infantil, né? Das escolas, voltado aí principalmente para a região do Pimentas. Fala um pouquinho desses dois projetos para a gente. Então, na Vila Espaço Cultural, ele é um projeto que eu coordeno, né? Faço o tipo de uma assessoria. E lá é votado pessoas acima de 60 anos de idade, né? É um grupo de percussão e um grupo de canto coral, né? A proposta é também parecida com a do Canção, de oferecer uma pluralidade de repertório e também aprender tanto os instrumentos de percussão, que é uma aula, como de canto coral, que é outro. E depois se juntam os dois para as apresentações, né? Então, e aí você vê um grupo lá de 20 pessoas cantando e tocando percussão e cantando as músicas, as duas coisas juntas. Nós fizemos recentemente uma apresentação no mês de maio, que nós fomos contemplado com a Lei Paulo Gustavo, né? E foi aqui no Teatro Padre Bento. E era baseado em cima de sambas, né? Vários sambas. E o outro projeto, que é a Orquestra Pimentinhas, a Orquestra Pimentinhas, ela acontece nos Pimentas hoje em duas escolas do estado, né? Uma escola que é do Pimenta 7, que é uma escola que tem 2.000 alunos. E a escola da Vila Nick tem 500 alunos do ensino fundamental e do ensino médio, né? E nós estamos na nossa segunda geração, porque a Orquestra do Pimentinhas, ela já acontece desde 2006, 2005, né? A gente inicialmente conseguimos vários instrumentos, né? Com Rotary, na época, né? E aí fizemos uma parceria com a prefeitura e ali tem uma ONG que articula, né? E começamos a caminhar com ensaios aqui no centro, né? E depois a gente cresceu, avançou, eram 120 na época, né? Desses 120, tem uns 40 que hoje atuam com músicas para cima e para baixo, né? Tanto na cidade quanto fora, principalmente em São Paulo, porque eles também se formaram. Eu trabalhava lá no auditório do Ibirapuera, né? E aí eu levei eles para lá num segundo momento, onde teve uma formação muito mais aprofundada, né? Muito mais estruturada, né? E eles viraram músicos, né? Eles viraram músicos e atuam para cima e para baixo. Músicos e também muitos na área de educação, né? Essas duas coisas juntos. Muito interessante. Bom, seguinte, entendidos aqui os projetos, a gente vai fazer uma pausa, porque na volta, aí a gente vai querer saber um pouco da opinião do Vanderlei Bansi sobre a cultura da cidade, falar um pouquinho sobre música clássica. Será que é a música clássica ou a música de coral, que ainda tem algum, entre aspas, preconceito? Será que é feita para elite? Será que é feita de gente velha para gente velha? As pessoas se perguntam, né? Então a gente vai tentar falar sobre isso, desmistificar e ouvir um pouquinho a sua opinião. Vamos fazer um brindezinho aqui, ó, com água? É água, viu, gente? Só para falar que é água, viu, de verdade. A gente vai pro intervalo e já a gente volta. Maravilha, Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente está conversando aqui com o maestro e regente Vanderlei Bansi, que tem vários projetos, coordena vários projetos aqui em Guarulhos, entre eles o Canto Coral Educação, a Orquestra Pimentinhas, o Coral A Vila Espaço Cultural, projetos aí para todas as idades, para você que quer
cantar, que quer se formar, né, como uma pessoa que canta nos corais, você pode procurar aqui o Vanderlei, os projetos da cidade aí, os contatos a gente vai passando para você aí na tela. Mas, Vanderlei, antes da gente ir para o intervalo, eu prometi que a gente ia falar aqui sobre alguns assuntos, agora eu quero ouvir sua opinião. O nome deste programa é Ponto de Vista, então para a gente honrar o nome do programa, eu sempre peço o ponto de vista do convidado aqui sobre alguns temas. E eu queria que você falasse sobre políticas públicas para a área de cultura aqui na cidade de Guarulhos. Como é que você vê hoje as políticas públicas voltadas para essa área? Tá legal? Precisa melhorar? Tá faltando? Tem? Não tem? Por favor. Isso é um tema bastante complexo, né? A gente começa pelo termo cultura. Quando se fala em cultura, né? A primeira coisa que vem é falar, mas não dá dinheiro, não sei o quê, aquela coisa toda, não tem investimento, essas coisas todas. E aí, sim, qual é a importância da cultura na formação humana? Né? Quando eu falo cultura, por exemplo, eu penso que cultura é tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente e tudo que a gente faz, certo? É tudo, é. Mas nós somos iguais? Não, somos pessoas diferentes, como também somos iguais, só tem esse paradoxo, né? Então a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com as pessoas vai nos formando um ser humano com uma especificidade que caracteriza essas relações e coisas da gente mesmo, né? Então na medida que isso é uma relação cada vez mais rica, né? Ela vai o quê? Vai te trazendo essa riqueza na sua própria formação. Portanto, na sua maneira de sentir, de pensar e de existir, né? Só por aí ela já tem o quê? Uma imensa importância. Então eu pergunto, eu me questiono, qual a importância da formação cultural nas escolas, né? A gente tem música nas escolas, e quando eu digo escola, é do infantil até os 18 anos, 19 anos, até a faculdade, né? A gente tem música, né, em todas as escolas? Não tem, muito pouco. Tem um histórico de artes visuais, né? Tem, né? Mas é bastante restrito, né? A gente tem muita movimentação em cima disso, existe muita riqueza em cima disso, a gente percebe efetivamente que não, infelizmente não. Então, porque não é valorizado, né? Essa é a questão. Tem que ter essa valorização, né? Por quê? Veja, o que é as artes na formação humana? Mas aqui temos essa valorização, é que nós queremos chegar. Tá. Não tem muito, não tem, sabe? A gente tem em Guarulhos, umas 300, 400 escolas, estou falando rede estadual, rede municipal, né? Na rede municipal eu sei que tem um pouco, né? Um pouco mais. As redes privadas, né? Então, eu não percebo isso com tanta intensidade, né? Mas eu sei que existe, na rede municipal eu sei que existe, que eu estou na cultura, eu sei que tem uma formação, inclusive nós formamos o CMA, Centro Municipal de Educação e Artes, né? Então tem uma certa movimentação. E só para fechar, por que é importante isso? As artes, e no caso eu falo mais da música, que é o lugar que eu trabalho, ela mexe com os dois lados da cabeça. O lado direito e o lado esquerdo. O lado mais cognitivo, mais da razão e a parte da emoção, né? Portanto, se você provoca isso, o que você está fazendo? Você está provocando uma potencialidade maior. Maneira de pensar, existir, refletir, né? Como você vai na escola, a valorização é muito mais o lado racional, em função de entrar as partes de entrar num vestibular, essas coisas todas, né? Se valoriza muito isso. Mas quando se valoriza os dois lados, aí a cabeça, no modo geral, ela vai se formando de forma diferente. A potencialização é outra. Aí você pergunta, não é à toa que o Bill Clinton tocava saxofone. Não é à toa, entendeu, que o atual ministro da Cultura, da Economia, toca guitarra. Mas por que esse pessoal? Eles não estão aprendendo agora. Fez parte da formação deles. Então você vai ver o histórico deles, os lugares onde eles estudaram, existiam toda uma rede para o quê? Fortalecer isso.
E aí o que se torna com o tempo, né? Tem uma potencialização muito maior no sentido de avançar, né, nas relações no modo geral. E eu confesso que fiquei preocupado agora porque eu só toco campainha. Só sei tocar campainha, então fiquei um pouquinho preocupado aqui. Brincadeira. Mas, Vanderlei, queria também seu ponto de vista sobre uma outra coisa aqui, que eu acho que é bastante importante, que a gente falou aqui antes de ir para o intervalo, né? Quem normalmente vê esse tipo de projeto que você desenvolve aqui, canto coral, uma música mais clássica, mais erudita, pensa que é um projeto, primeiro, de elite, voltado para elite, né? Isso é uma música muito elitista, de elite, voltado para elite. Ou então, isso aqui é coisa de gente velha, né? Parece o rock também, a gente falou do rock no mesmo programa. Rock hoje já virou música de gente velha. Você não vê uma banda mais de rock nacional bacana, tá difícil aparecer uma banda de rock nacional. Mas, não, então é uma música feita de gente velha para gente velha. E eu queria que você falasse um pouco, porque você desmistifica um pouco isso nos seus projetos, né? Tanto é que o projeto é para jovens, para crianças, também para pessoas da melhor idade, mas assim, atinge todas as faixas etárias. E você falou inclusive dos sambas, vocês popularizaram aqui os sambas, então é uma música popular no Brasil. Queria que você falasse um pouco disso, tentar desmistificar um pouco essa questão da música clássica, de ser elitista e de ser de velho para velho. Então, é a mesma a aproximação com a música, com a linguagem, de um modo geral. Só antes de você responder, que eu esqueci de dar um dado aqui que é importante. A gente foi pesquisar aqui, a produção foi pesquisar, e levantou aqui no Deezer, que é um desses aplicativos de música, como Spotify, como tem outros, enfim. O consumo de música clássica no Deezer, hoje, né, a app plataforma, de 18 a 35 anos, representam 70% desse público. Então, olha como tem bastante gente jovem que consome música clássica. Agora sim, desculpa interromper, era só para dar esse dado mesmo, que eu acho que aí até baliza melhor sua resposta. Então, eu trabalho muito com a diversidade. O que é a diversidade, né? Estilística, né? São coisas, músicas, expressões clássicas, expressões populares, né? Expressões da música popular, do folclore. Tudo isso faz parte da história da civilização. Isso é muito importante, né? Na medida que você começa, por isso que é importante a educação, na medida que você começa a entrar em contato com tudo isso, você vai entendendo todo esse caldo cultural, né? Portanto, a sua cabeça vai ficar mais aberta, menos preconceituosa, né? E isso é que vai te aproximando, né? Com toda essa diversidade. Então, qualquer música é bem-vinda, né? Qualquer música. Depende de como você trabalha ela. Nos projetos que a gente faz o quê? A gente faz... Porque quando a gente fala de fazer música com a molecada, fazer com as pessoas, tem dois perfis. Uma coisa é as músicas que eu levo, né? A qualidade, trabalho em cima. E tem outras que eles escolhem. Então, as crianças, por exemplo, são muito suscetíveis à questão do que tem na mídia. Então, vamos pegar uma, outra, duas músicas que eles escolhem, porque aí tem o gosto deles lá, né? E aí eu trago outras coisas, e nessa mistura o que vai acontecendo? Vai ampliando a visão deles. Então eles começam a entrar em contato com outros estilos, porque a gente traz o que eles gostam e eu levo o que eu gosto. E o gosto é o quê? É uma coisa construída socialmente, né? Então o processo é esse, né? Todos os estilos são bem-vindos, né? Depende de como você trabalha e como você vai aprofundando. Você entra numa escola para aprender a escrever e ler, quando você vai escrever e quando você vai ler, você vê coisas bem simples do ponto de vista do entendimento. Mas veja, você vai estudando, você vai avançando. Então, quando você está num colegial, né, ou no ensino médio, ou quando você está numa faculdade, você vai ver um livro, você vê um livro mais profundo, ele já te dá o quê? Um outro tipo de qualidade, né? No sentido, mas você tem que estar preparado para isso, né? Então, hoje é difícil um pessoal ir assistir um concerto do Beethoven, né? Que fica, a nona sinfonia, por exemplo, só a nona sinfonia, o canto, né? Lá, lá, dira, é quase meia hora, né? Então, ela inteira tem uma hora. Se as pessoas um lugar para assistir uma hora de música, com a mesma música, entendeu? Aí falar que é música para dormir, ou então para relaxar, essas coisas todas. É necessário essa formação, né? E o fato de ser uma música de uma hora com muito mais complexidade não a torna assim, diferente.
Porque o que seria uma música boa, né? A Nona Sinfonia é uma música boa? É. Mas veja, quem vai falar aqui? Quando eu olhei a terra dentro do café, né? A Asa Branca do Luiz Gonzaga não é boa. Se ele fez em 1960, 50, e está aí até hoje. Portanto, ele faleceu, mas a obra dele está aí. Quantos artistas vocês fazem músicas tal, falecem e depois o quê? A música não continua, né? Então tem essa coisa de que o tempo torna a obra mais clássica. E qual é a diferença de uma música como, se for pensar na questão da complexidade do Beethoven e do Luiz Gonzaga? Tem suas diferenças, né? Mas ela tem os seus espaços, claro, e elas ocupam isso na vida das pessoas, com significado e com sentido, entendeu? E ambas são músicas maravilhosas, por sinal. Exatamente. Maravilhosas, maravilhosas. Luiz Gonzaga, então, toca aqui nosso coração, né? Isso. Mas, e Beethoven também, em quantos eventos você coloca isso? Como um casamento, né? Como eventos enfim, de festas e ocasiões que você vai acabar lembrando e marcando aqui, inclusive pela própria música. E também, né, você citou aqui os benefícios técnicos até da cultura, como fazer uma aula de canto coral, que beneficia outras coisas, né? Melhora da sua respiração, da sua postura, enfim, concentração, memória, também tem todos esses benefícios que traz, né? Sim, exatamente. Quando você vai cantar, no caso cantar, você tem que ver toda uma postura técnica, né? O princípio é a respiração. A respiração só aí já pegou, né? Porque assim, nós que somos mais adultos, somos mais travados. Você vê uma criancinha quando ela nasce, você vê assim a barriguinha mexendo, né? A gente pede o pessoal respirar, já sobe aqui, né? Então tem que relaxar, tem que descer a respiração. Eu falei, gente, faz yoga devagarinho. E depois você vai aos poucos aprendendo a cantar, né? E vai o quê? A respirar e usar todo esse processo. Então a postura, tudo isso vai mudando. Então essa aproximação técnica, é a questão técnica, né? E isso faz bem, claro. Na questão da relação com a música, quando você faz música, você tem um processo catártico, né? Que a música, no modo geral, provoca isso. É o que eu estava comentando aqui antes. Às vezes, quantas vezes eu entro para um ensaio que eu estou com a cabeça a 1000 por hora, né? Um monte de coisa. E quando eu saio do ensaio, eu saio leve. Aí eu fico, mas que caramba que é isso, né? Faz um ensaio de 2 horas, sai leve. Mas por que isso acontece? Aí eu fiz uma pós-graduação na PUC sobre educação musical. E aí eu entendi direitinho que tem um processo chamado de processo de catarse, como isso acontece. Mas isso acontece comigo? Isso é um processo catártico, né? Perfeito. Eu entro no ensaio com a cabeça 1000 e saio dele revigorado, né? É a relação da música com a gente. Então, assim, quanto mais música se faz em qualquer idade. Eu tenho uma cantora, né, que canta maravilhosamente bem lá na Vilani, que tem 10 anos de idade. 10 anos. Eu tenho uma outra aqui que tem 92. É a que canta, né, é a solista do grupo. E ela subiu no palco pela primeira vez aos 84 anos. Olha que beleza. Entendeu? E nunca tinha cantado. Quer dizer, são as duas pontas. Sim, é todo o processo. Não importa a época que você está na sua vida, tem a questão existencial. Você existe naquele momento, né? Perfeito. Ou com mais futuro, ou com mais passado. Perfeito. Né? E essa relação com a música, com as artes, ela nos alimenta. Ela mexe com a nossa existência e o quê? Ela promove o nosso dia a dia. Concordo plenamente. E embora não tenhamos tido música aqui no programa, eu também estou saindo muito mais leve, viu? Porque só da gente falar disso, eu acho que é muito bacana da música e da cultura em geral para a cidade. Vale muito a pena. Vanderlei, considerações finais, pode ficar à vontade. Se você quiser deixar algum contato, enfim. Muito obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista. A gente agradece demais você ter comparecido aqui na Câmara para a gente poder fazer esse programa. Obrigado a vocês pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui com o público de vocês, né? Público da cidade, e agradeço por participar e falar dessas coisas que são extremamente importantes.
né? É muito importante a nossa relação com a cultura, com a música, com as artes, com a educação, né? A gente está aí com a Educação, que é um projeto aberto todas as terças e quintas, ali no Adamastor. Quem quiser comparecer lá, fica à vontade, né? Para ver o ensaio, até participar do ensaio, ver como é que funciona, essas coisas todas, né? E tem um projeto Pimentinhas também, que são nas 2 escolas, e no projeto Pimentinhas é uma orquestra, né, mesmo, né? Tem a área das cordas, dos metais, né? Da percussão e do canto, né? Essas coisas todas. Então é isso. Eu que agradeço muito. Muito obrigado. Valeu, Vanderlei. Eu vou aparecer lá para fazer uma aulinha, porque eu só canto debaixo do chuveiro, viu? E olha, ó, quando muito no videokê. Quando muito no videokê. Mas é bom que seja assim. É bom assim. Eu vou lá preparar minha voz para... A relação com a música, às vezes, nem é... Assim, quando você vai cantar, por exemplo, é uma coisa. Mas quando você assiste, você também se alimenta. Claro, e isso claro. que o processo catártico faz isso, entendeu? Claro. Você está ouvindo, você está se relacionando com aquilo. Aquilo mexe com você, muito. Você sabe que só para encerrar aqui, é muito bacana, às vezes, quando a gente traz aqui os convidados para fazer as gravações, e às vezes vem assessores, né, ou pessoas que estão acompanhando, e o pessoal sai do programa com essa sensação também. Assiste aqui e fala, pô, foi muito legal assistir vocês aqui e tal. Então, realmente é uma coisa que contagia e contamina. Então, Vanderlei, aquele brindezinho para a gente finalizar aqui o programa. Ó. Obrigado aqui por você ter acompanhado mais essa edição do Ponto de Vista com a gente. Voltamos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, galera.